Você já se perguntou quanto dinheiro vale uma vida? Quanto você estaria disposto a pagar pela sua próxima respiração? E pela vida de quem você ama? E se sua vida dependesse unicamente disso? Você acha que uma vida deveria se sujeitar a uma cifra? Neste mundo, infelizmente, é possível encontrarmos indivíduos que não medem esforços para acumular riquezas, mesmo que isso signifique deixar outras pessoas em situações desumanas. Vítor Medina, um renomado médico de Santa Mônica, Califórnia, acabou aprendendo essa lição da maneira mais difícil. Vítor nasceu em uma família rica e influente. Seus pais eram médicos de sucesso, donos de diversas clínicas ao redor da cidade. Vítor sempre teve tudo o que quis, desde brinquedos caros até os melhores colégios particulares do mundo. Apesar de ter tudo o que queria, seus pais sempre lhe ensinaram o valor do trabalho e da dedicação. Eles o incentivavam a ter boas notas e a se esforçar para alcançar seus objetivos. Na escola, Vítor era um aluno exemplar. Sempre se destacava pela sua inteligência e esforço. Fazia o que fosse preciso para vencer, e era muito competitivo. Com 16 anos, ele descobriu sua paixão pela medicina, e decidiu que seria médico, assim como seus pais. Após terminar o ensino médio com honras, Vítor foi aceito na melhor universidade de medicina do país. Ele estudou com afinco, e rapidamente formou-se com excelentes notas. Durante os anos da faculdade, Vítor conheceu Grace, uma jovem da alta sociedade, que compartilhava os mesmos interesses e valores. Eles se casaram logo após a formatura, e não demorou muito para que Samuel, o primeiro filho do casal, nascesse, trazendo muita alegria para eles. Vítor tinha grandes ambições, e queria construir uma instituição médica de renome, que oferecesse o melhor atendimento aos seus pacientes. Ele decidiu então abrir seu próprio hospital, financiado com a ajuda de seus pais. O hospital possuía médicos de diversas especialidades, e rapidamente ganhou fama e prestígio, atraindo pacientes de todo o país. O sucesso era evidente, e a fortuna que o hospital gerava era enorme. A família Medina estava vivendo uma vida cada vez mais luxuosa e cheia de privilégios. Porém, junto com todo esse sucesso, veio também a ganância e a arrogância. Vítor começou a priorizar os pacientes que pagavam mais, deixando os atendimentos menos rentáveis em último plano. Ele até mesmo ordenou aos seus funcionários para que atendessem os pacientes somente após a confirmação do pagamento, gerando constrangimentos e demissões a quem ousasse desobedecer a esta regra, que ele chamava orgulhosamente de regra número 1. Tais normas resultaram na morte de um homem que não tinha dinheiro para pagar antecipadamente pelo atendimento. A morte do homem sem recursos financeiros foi apenas o começo de uma série de eventos que mudariam para sempre a vida daquele médico. As rígidas regras de Vítor Medina teriam consequências inimagináveis para sua vida pessoal e profissional. A notícia da morte do homem se espalhou rapidamente pela cidade, causando indignação e revolta. Grupos de ativistas pelos direitos humanos organizaram protestos em frente ao hospital de Vítor, exigindo justiça e igualdade nos atendimentos médicos. A atitude do médico se tornou uma pauta para a imprensa, que não deixou passar em branco, e expôs a situação em diversos jornais e programas. Em uma entrevista para a televisão, Vítor tentou se defender alegando que precisava cobrar mais de alguns pacientes, para manter a qualidade do atendimento, e investir em equipamentos de última geração. Mas após uma pergunta mais contundente, Vítor declarou que sua atitude estava amparada por lei, e que ele não faria atendimentos gratuitos, independentemente de serem idosos, crianças ou gestantes. A resposta que ele deu causou um verdadeiro rebuliço, gerando uma onda de indignação, e fazendo com que ele se tornasse alvo de diversas críticas e acusações. Vítor então decidiu colocar um de seus melhores advogados para falar em seu nome. Ele era especialista em lidar com a imprensa, e sabia exatamente como responder às perguntas difíceis, e como proteger a imagem de seus clientes. Com a ajuda desse advogado, Vítor conseguiu abafar a repercussão do caso. Mas, mesmo depois de tudo o que aconteceu, o doutor não mudou sua opinião em relação ao dinheiro. Ele continuava ganancioso, e só queria mais e mais. Os anos se passaram rapidamente, e tudo corria perfeitamente bem.
Os negócios do hospital prosseguiam com muito lucro, tornando a família Medina cada vez mais rica e poderosa. Vítor estava muito animado, e o clima era de festa. Afinal, seu estimado filho estava prestes a completar 18 anos. Samuel sempre foi o orgulho da família. Um jovem cheio de vida, alegre e muito inteligente. Ele tinha os mesmos interesses de seu pai, e se parecia demais com Vítor. Os dois tinham uma ótima relação. Desde pequeno, Vítor ensinava ao filho algumas coisas sobre medicina, e sempre o incentivava a estudar e buscar seus sonhos. Samuel, por sua vez, admirava o pai, e queria seguir seus passos como médico cirurgião. Porém mal sabia ele, mas em breve, tudo iria mudar. Na manhã seguinte todos acordaram animados, afinal, Samuel estava completando seus 18 anos. Foi realizada uma grande festa. O jovem estava rodeado de amigos, com muita música, bebidas e diversão durante a noite toda. O sol já estava prestes a aparecer, quando a festa chegou ao fim. Assim que todos os convidados partiram, Vítor decidiu fechar aquele momento com chave de ouro. Ele havia preparado uma grande surpresa a seu querido filho. Uma surpresa que jamais esqueceriam. Ele presenteou Samuel com um carro importado. Era o modelo dos sonhos do rapaz. Samuel ficou profundamente emocionado, e agradecido pelo gesto de seu pai. Entusiasmado com seu novo brinquedo, e com a chave em mãos, o jovem quis imediatamente dar uma volta para testar o carro. Ele decidiu então, seguir por uma estrada com pouco movimento para que pudesse ter liberdade para acelerar livremente. Samuel se divertia acelerando cada vez mais, testando a potência daquele motor. A cada curva, o jovem sentia um frio na barriga, aumentando ainda mais a adrenalina que corria em suas veias. A velocidade crescente e a sensação de poder eram um verdadeiro convite à liberdade. Mas, em um piscar de olhos, tudo mudou. Samuel perdeu o controle do carro e saiu da estrada em alta velocidade. O barulho do impacto foi ensurdecedor. A batida foi forte o suficiente para ecoar por toda aquela região. Aquele era um local pouco movimentado, mas por sorte, poucos minutos depois, um motorista que passava pela estrada, notou os sinais de pneu na pista, e avistou o carro todo amassado. Imediatamente prestou socorro ao jovem, que se encontrava acordado porém muito desorientado. O homem seguiu às pressas para o hospital mais próximo, levando o rapaz em seu próprio carro. No caminho, ele ligou para a polícia, informando sobre o acidente e sua localização exata. Ao dar entrada no hospital, enquanto os enfermeiros corriam em busca de uma maca para o rapaz, o motorista que o socorreu prestou algumas informações e, acreditando ter deixado o jovem em boas mãos, foi embora, seguindo seu caminho com a sensação de ter feito sua parte. Samuel estava desorientado, com muita dor e dificuldade para respirar. Seu estado era grave, e com o impacto, seu rosto havia ficado irreconhecível. Rose, enfermeira responsável pelo setor de urgência do hospital, imediatamente iniciou o atendimento ao rapaz. Ele estava muito confuso e não conseguia se lembrar de nada, nem mesmo de seu próprio nome. Para que pudesse notificar a família e iniciar o atendimento médico o mais rápido possível, a enfermeira Rose buscou pelos documentos do jovem, mas não os encontrou. Ela então, imediatamente acionou o cirurgião-chefe para pedir-lhe ajuda. No entanto, o cirurgião, temendo perder seu cargo, resolveu seguir o rígido protocolo instaurado pelo Dr. Vítor, e se recusou a fazer o atendimento, já que ainda não havia a contrapartida do pagamento. Percebendo a gravidade da situação, e o risco de perder o paciente, a enfermeira decidiu agir por conta própria, e ligou diretamente para o celular do Dr. Vítor. Desesperada, a enfermeira explicou-lhe a situação, e pediu ao doutor que uma exceção fosse feita para aquele jovem, que em estado de agonia, lutava por sua vida. Preocupada, ela ressaltou: "Doutor, se uma cirurgia de emergência não for feita agora, à luz do dia seguinte, aquele jovem não verá mais." De forma fria e sem empatia, o médico respondeu que não poderia fazer nada sem a garantia do pagamento,
pois ali não era um hospital de caridade. E com arrogância, encerrou a ligação dizendo que se o pior acontecesse, era para ela não se preocupar, pois ele mesmo assinaria o atestado de óbito daquele rapaz. Com o coração apertado, a enfermeira observava o garoto. Ela sentia uma angústia sufocante por não poder ajudá-lo. Já havia feito tudo o que podia, mas apenas uma cirurgia poderia salvar aquele rapaz. Indignada com a situação, ela pensava em pedir demissão no dia seguinte, pois não estava suportando as regras daquele hospital, e não queria ser conivente com tudo aquilo. Alguns minutos se passaram sem que nada fosse feito. E após um triste gemido, Samuel deu o seu último suspiro. A polícia rapidamente chegou com os documentos, mas cada minuto que passou, havia sido determinante. Assim que a enfermeira teve acesso aos documentos, ela quase caiu de costas. Ficou em estado de choque, e não podia acreditar que aquele jovem era na verdade Samuel, o filho do Dr. Vitor Medina. Ao ser notificado sobre a morte do filho, o médico sentiu seu mundo desabar. O choque e a dor foram tão intensos, que de remorso o doutor quase morreu. Por sua culpa, seu filho não estava mais lá. Ele então se deu conta, que por causa de sua ganância, e falta de humanidade, ele havia perdido a pessoa que mais amava nessa vida. Da forma mais triste e dolorosa, ele aprendeu o valor da vida. Agora, não havia nenhuma fortuna ou status, que pudesse trazer seu amado filho de volta. Depois daquele terrível dia, o médico refletiu sobre suas atitudes. Ele percebeu que nenhum dinheiro seria suficiente para tapar o buraco que havia se formado em sua alma. Hoje, o Dr. Vitor Medina dedica sua vida a ajudar os menos afortunados, oferecendo atendimento de forma gratuita. Ele sabe que nunca poderá trazer seu filho de volta, mas espera que através de seu trabalho, possa fazer alguma diferença positiva no mundo, e evitar que outras famílias passem pela mesma dor que ele passou. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou desta história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais.